Vamos para a foto do dia? Vou levar até o WhatsApp aqui, porque apareceu, a gente já entra na hora. Prioridade é o jornalismo, né, chefe? Já falava, o Vanderlei me ensinou isso há um tempinho, quando eu entrei na redação. Não, prioridade é sempre o jornalismo. Isso, né? Foi nada, foi ontem. Foi ontem. É isso aí, e né? Aí, chefe? Tá complicada a coisa, né? O rato político, a gente cuida dele. Não, esse rua, é fácil, né? Agora, esse aí não tem jeito, esse a gente depende. Tem que ter veneno, tem que ter políticas, né, de saúde pública. Tem. O rato é um terror. É. Né? O rato de toca e o rato de asa, que é o pombo. Essas interferências urbanas. Várias pragas urbanas, que são, né? Que transformam em pragas, né? Precisam ser controladas realmente. Vou aproveitar aqui, antes da gente falar da foto do dia, mandar um beijo pro meu irmão que está assistindo lá, né? Não vejo meu irmão. O sujeito não para de trabalhar, né? Beijo, Ani, saudade, vê se não some, né? Daqui a pouco a gente só está se comunicando assim, né? De forma virtual, né? Pensei que você ia mandar um abraço pro prefeito, não, que deve estar arrumando a gaveta. Não, esse não, aí. Né? Não. Aliás, ele não está arrumando gaveta, não, hein? Ele está arrumando um escritório de advogado para arrumar uma liminar. A gente falou aqui na sexta-feira que ele estava arrumando as gavetas, né? Estava limpando tudo. É mentira. Ele está arrumando um escritório no Rio para conseguir a liminar, né? Mas vai ser difícil arrumar a liminar, né? Sei lá, consegue? Sei lá, ele é o rei das liminares, né, gente? Não sei, mas o que importa é que a nossa população já entendeu, né? Já entendeu que enquanto a gente estiver mantendo ficha suja no poder, a cidade é um reflexo do ficha suja que a comanda, né? A Carmen Lúcia, eu estava vendo uma primeira página do Diário de 2012. Lembra da presidente? Lembro, da presidente do TSE, né? Carmen Lúcia. Ela dizia, ficha suja que concorrer fatalmente perderá. Né? Ou seja, isso aí em 2012. Passou tanto tempo, a cidade foi enganada naquela eleição, foi enganada de novo em 2016. Na seguinte. Né? E agora a gente está aí em vistas, já certamente essa semana ou na próxima, se o prefeito não conseguiu uma liminar. E os argumentos da liminar são fantásticos. Pelo que vazou, é que ele precisa fazer as concessões para resolver o problema da cidade. É muito malandro esse camarada, não é moleza não, né? Vou até para a foto, Vanderlei, vamos para a foto. Antes dessa foto aqui, eu vou te mostrar aqui o resultado da eleição em 4 municípios. É verdade, nesse fim de semana. Eleições ontem. Para o pessoal que está falando de eleição suplementar, que é o que a gente vai ter aqui, só nesse domingo tivemos 4 municípios, né, fazendo eleições suplementares. Porque tem uma conversa, não, mas nós estamos em ano de eleição, então não pode ter outra eleição suplementar. Não só pode, como já teve emendar mais um pouco, vamos deixar esse pessoal aí no cargo mais um tempo, né? Mas ocorreram ontem 4 eleições suplementares, 3 em Minas e uma no Rio Grande do Norte. Só para você ter uma ideia, Campo Azul, Ibituruna e Santa Cruz de Salinas, em Minas, e em Paraú, no Rio Grande do Norte. O prefeito mais votado nesses 3 municípios, o mais votado de todos, foi o de Rio Grande do Norte, com 2.091 votos. Campo Azul, 1.600 votos, Ibituruna, 1.200 e Santa Cruz de Salinas, 1.700 votos. Só para lembrar... Os mais votados. Os mais votados, isso mais de 50% dos votos. Esse negócio de eleger ficha suja é coisa de cidadezinha. Cidadezinha de 4.000, 5.000 habitantes. Você não vê, não tem casos nessas 100 e poucas eleições, 60 que já ocorreram e mais umas 20 que devem ocorrer. A população não pode admitir. Você não tem municípios com população de mais de 30 mil habitantes sendo encantado e sendo enganado por esses políticos que não têm condições nem de fazer um registro, de efetuar o registro de candidatura e impor a sua vontade, e impor a sua vontade em cima da justiça, né? E manipular e fraudar o processo eleitoral, né? Eu quero ver a hora que algum desses candidatos que perdeu a eleição de 2016 aí, por causa de uma fraude do candidato mais votado, resolver cobrar do prefeito o seu custo eleitoral. E olha que os candidatos dizem que gastaram 500 mil, 800 mil, né? Tem direito de cobrar. Tem direito de cobrar, porque afinal de contas foi uma fraude, aliás, houve um dano. Muito bem lembrado, muitos desses prefeitos que estão sendo, né, condenados e que estão sendo retirados de cargos e está acontecendo nova eleição, esses responsáveis por essa nova eleição estão sendo condenados a pagar os custos dessas eleições. O Ministério Público tem cobrado essa eleição deles, só que cobra apenas o custo da justiça. Da justiça, Mas deve-se cobrar também o custo que provocou nos adversários. Naqueles que perderam a eleição, há um dano material, um dano moral,
Porque, afinal de contas, eles disputaram e ainda perderam para um sujo. Isso não tem nada que mais imoral, né? Não, isso aí, esse dano moral pode ser até multiplicado. Perderam por conta de uma fraude. Perderam por causa de uma fraude. Então, fato. ou seja, certamente que uma ação dessa prospera na justiça. E a pessoa tem que ser punida. Não adianta só o eleitor e a cidade ser punido com o ficha suja. Não, tem que, a hora que o ficha suja for tem que punido, punir o ficha suja, até para ele parar de fazer isso, né? A hora que ele pensa que há o risco, ele vai fugir disso, né? Ah, vai, né? Tomara, né? Vamos para a foto, Rica? Vamos lá. Eu trouxe uma foto interessante porque nós estamos em período de chuvas, né? E no período de chuva a gente lembra do que aumentou esse volume de água nas cidades, né? Especialmente em Teresópolis, né? Nós temos aí uma fotografia da reta. Que saudade do paralelo, gente. Que coisa, né? E imaginar que tudo isso está debaixo do asfalto. Olha, né? olha que cidade Esse é o linda. asfalto, claro que tinha alguns pontos de buraco, de ressalto, mas nada que um calceteiro fosse lá e não consertasse. Há conserto, né? Isso não é. O asfalto é como se fosse um brinquedo chinês que você joga fora quando acaba a pilha ou dá um defeitinho na corda. E o paralelo não, é um pavimento para o resto da vida. Está aí as cidades europeias com mais de 2.000 anos, o mesmo paralelo, né? O paralelo que serviu para uma carroça passar por cima, hoje o carro passa. Né? É um charme charme interessante. Cidade linda. E o paralelo ele tem uma vantagem, que ele não impermeabiliza o terreno, né? Então se ele permite que a primeira água pelo menos mole, entre, né? Retenha, né? Então a água não vai diretamente naquela calha da manta asfáltica que vai jogar direto para o rio. E até a questão do resfriamento também, né? O paralelo ele consegue resfriar, ele não retém tanto calor quanto o asfalto. Então a temperatura da cidade aumentou, as precipitações também aumentaram porque estão relacionadas à temperatura, ou seja, só nos trouxe malefícios, né? Só nos trouxe malefícios. Eu sou do tempo do paralelo ainda, né? Eu também, né? E no tempo do paralelo a cidade não era tão quente. Não era. Teresópolis era mais agradável. Qualquer sombrinha era fresca. Hoje, dependendo do dia de calor aqui, e você não tinha essas poças d'água maluca que você tem hoje, né? Exato. Se caiu um mormacinho, já tem poça d'água. E a água que não escorria, ela impermeabilizava. Claro. Ela entrava entre os paralelos. Então, é fantástico. É um pavimento que deveria voltar, né? Claro, em alguns pontos poderia ser ter o asfalto, mas jamais asfalto em cima de paralelo. Isso é coisa de prefeito maluco, prefeito incompetente ou de prefeito que quer ganhar uma eleição, que é o objetivo dessa foto. Essa foto é uma fotografia tirada nas vésperas da eleição de 2000, né? Outra imagem também, o registro é mais ou menos idêntico. Talvez essa foto seja até mais nova que aquela, porque pelo comércio que tinha ali na esquina, né? Gente? Dá para ver que o paralelo está perfeito, né? Que cidade linda que nós temos. Mas havia uma eleição e era preciso fazer uma reta nova, né? A reta do futuro é agora. É isso aí. Que beleza, hein? Interessante esse registro, né? Que bom, essa reta que propuseram, né? E em função dessa reta do futuro e dessa eleição que precisava ser ganha, pelo pretinho da eleição, né? Famoso pretinho da eleição. Nós estamos aí com mais calor, com mais alagamentos, né? Com a falta de permeabilidade do terreno e um pavimento que já foi trocado e substituído várias vezes de 2000 para cá. Enquanto aquele paralelo lá do Olegário Bernardes de 37, que é esse paralelo que a gente mostrou aí, né? um pavimento já de 80 anos, né? E uma coisa uma falácia que foi muito utilizada como recurso eleitoral nessa época, eu me lembro muito bem disso, e que depois ficou comprovado que era absolutamente ao contrário, era com relação à manutenção dos carros. Muita gente falava assim, olha, vai ser uma beleza, tu vai parar de ficar trocando suspensão, porque esse paralelo é horrível, o carro fica fazendo barulho, fazendo isso, fazendo aquilo, você vai quebrar a suspensão do teu carro com menos frequência, com asfalto que vai estar lisinho, não sei o quê. Mentira. Sabe por que é mentira? Primeiro, o paralelo não forçava tanto a suspensão quanto o pessoal fala. É mentira. Mentira mesmo, de verdade. Até porque era um paralelo totalmente assentado, né? Nós sempre tivemos um paralelo assentado, diferente de locais onde a pedra, né, é acidentada. Nós tínhamos um paralelo assentado até pela data de instalação dele, né? Já há tanto tempo de circulação. Em alguns lugares a pedra era até lisa, né, Vanderlei? Era até bem lisinha por conta desse movimento. E segundo, que a falta de manutenção nesse asfalto, ela se provou depois, e nem muito tempo depois não, que logo depois dessa foto aí que você está vendo, logo depois, pouco depois, já começou a aparecer os buracos aí, e você conhece muito bem os buracos. Os buracos, sim, foram prejudiciais às suspensões e à manutenção dos carros. O prejuízo foi muito maior, porque
o que era para ser uma segurança se transformou em segurança porque não tinha manutenção, e não tem como ter manutenção, gente. O que o Vanderlei falou, asfalto vai do jeito que foi feito, né? Porque tem um asfalto decente que esse se mantém, mas não do jeito que foi feito. Ele vai com a chuva, literalmente ele vai embora com a chuva, ou então deforma, sobe para cima das calçadas, como a gente viu em vários exemplos. O paralelo não. Abriu o buraco, que era comum também, claro, vai lá, o calceteiro vai e conserta em poucas horas de trabalho, sem demandar milhões e milhões em caminhões de asfalto, em emulsão asfáltica, em isso e aquilo, a gente tinha o problema resolvido. E agora, resolve o problema? Claro que não, né? Então, uma falácia eleitoral daquelas histórica, né? Mentira mesmo, daquela de cara lavada mesmo. A manutenção do calçamento paralelo ela é feita por mão de obra de pessoas. Pelo funcionário, pelo calceteiro. Né? Você gera movimento da economia, você gera emprego, Sim. você não vai gastar dinheiro com isso, é só pegar o paralelo, tirar do lado, acertar o buraco e colocar ali uma terra nova. O asfalto não, o buraco no asfalto, ele vai demandar a máquina do asfalto, o caminhão, o custo que esse asfalto, nós não temos essa usina aqui, nós tivemos o prefeito que tinha usina, mas essa usina, esse asfalto tem que ser comprado em algum lugar, isso é caro. Chegamos a ter uma usina lá no Horto, né? Funcionou um tempo. Funcionou, foi também para o lixão, e eu não sei que fim levou essa usina também. Essa usina andou sumindo aí, alguém tem que dar conta dela, né? Está na conta de alguém. Mas é complicado, a gente tem uma necessidade. O calçamento paralelo, ele é o calçamento das cidades. O asfalto é a invenção do político que precisa se repetir no poder. Então, não tem cabimento a gente ter isso, até porque hoje o grande problema da reta, do asfalto para cá, é o excesso de velocidade dos carros e o risco para as pessoas. Até na calçada é perigoso andar na reta. Na época do asfalto, do paralelo, ele já te obriga a andar numa velocidade menor, no mínimo a velocidade padrão da cidade, né? Que é 50 km. As pessoas reclamam mas tem um pardal na reta que multa quem passa mais de 50. Ora, meu código de trânsito diz que não pode andar mais de 50. Não pode passar mais de 50. E não tem por que você passar mais de 50. Você está no meio da cidade. Então assim, onde tem o calçamento com paralelo, os carros já andam numa velocidade mais adequada e menos risco para as pessoas. Ninguém é maluco de andar a 100, 120 km numa cidade com paralelo. Não há essa possibilidade. Mas no asfalto, nós temos isso. Temos aí os verdureiros meio malucos das 3 horas da manhã, que corta essa reta a 100 km. O motoqueiro que anda a 120 na reta, tem isso, tem de tudo, né? Com o paralelo não tem isso. Além de ser ambientalmente correto, o paralelo ele é perfeito para a questão do clima, né? Ele não deixa aquecer, ele retém as primeiras águas. É claro que o carro não tem tanto conforto como no asfalto, mas viver na cidade tem seu custo, né? E viver num modelo de cidade que é bom para todo mundo também tem seu custo. Né, gente? Claro. É ruim para quem tem carro rebaixado, mas aí para carro rebaixado, tudo que é ruim é pouco ainda, né? Porque rebaixou, você merece tudo de ruim na tua vida, né? Esse é outro assunto. Eu estou criando confusão com mais um grupo agora. O pessoal do carro rebaixado é tudo gente boa. Tudo é nós, tudo é nós. É só você não andar atrás dele no trânsito. De jeito nenhum. Realmente te atrapalha o dia. Vanderlei, amanhã estamos de volta, né? Se Deus quiser. Certamente. A semana está só começando. Com o prefeito novo ou não? Não, esse prefeito vai ficar mais uma semana ainda aí. Vamos deixar ele mais um pouquinho, né? Isso. A gaveta tem muita grande, coisa, né? Tem que limpar. A gaveta é grande. Tem secretário que levando uma pochete dá para encher as coisas que estão na gaveta, né? Mas tem outro que tem que levar mala, né? Tem que levar muita cópia de processo. É muita coisa. É vida difícil. Afinal de contas, foram 2 anos fazendo as tramóias mais 2 anos e pouquinho, né? Fazendo. 2 anos e pouquinho. Então vai ter muita coisa muito papel para recolher, não pode deixar para trás, não que se dá problema. E isso uma semana dá para fazer isso. Eles têm um serviço de mudança bom, se chama Ministério Público. Chama o Ministério Público, ele te ajuda a carregar esses papéis. Né? A cidade precisava de mudanças, né? A mudança está acontecendo. Está acontecendo, né? Gente, eu quero agradecer demais a sua participação hoje, foi sensacional, né? As redes sociais aí, fervilhando. Amanhã, com certeza, mais um programa aí cheio de suas participações, nosso jornalismo aqui atuante, enfim, né, contando com a sua participação, que é sempre muito importante. E lembrando, né, a semana está só começando, força, determinação, foco nas tuas atividades, que ela seja uma semana bastante proveitosa e que você consiga alcançar os seus objetivos, com certeza, plenamente, tá bom? Fica comigo durante a semana inteira, amanhã estamos de volta, um grande beijo para todos e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida.